por falar em calor, né? Calorão está refletindo muito no bolso dos consumidores de energia elétrica. É que o consumo aumentou, principalmente nos períodos da tarde e da noite, como a gente tem falado aí, e como você viu na reportagem. Mais eletrodomésticos estão ligados, o famoso ar-condicionado, ventiladores, umidificadores, freezer, aumenta a baixa temperatura, aumenta a potência do freezer. O consumo é tão alto nesses horários que pode causar ainda uma sobrecarga no sistema elétrico de casa e até incêndio, pessoal. Na reportagem que vem aí, você vai ver como se prevenir desse perigo e como gastar menos energia. As altas temperaturas têm causado sensação térmica de mais de 40 graus na capital e em outras cidades. É um recorde atrás do outro. As pessoas se protegem como podem para suportar o forte calor. E nessa onda de altas temperaturas, alguns eletrodomésticos estão funcionando por mais tempo. É o caso do ar-condicionado, do ventilador e até a geladeira está sendo aberta com mais frequência. Tudo ligado o tempo todo, 24 horas ligado. Os dois ventiladores, à noite o ar-condicionado, às vezes agora até de dia, porque meu menino estava dormindo ainda e o ar também estava ligado. E é o tempo todo. Dona Rosinei é beneficiada pelo programa da Tarifa Social, que prevê descontos para quem consome menos energia elétrica. Só que o consumo na casa dela aumentou tanto que a conta deste mês veio R$ 243 para pagar. Eu imaginava que poderia não vir zerada, né? Mas veio bem além do que eu esperava. Em Mato Grosso do Sul, o consumo de energia aumentou significativamente em consequência do calor e baixa umidade do ar. Conforme a concessionária, o pico de consumo no estado foi registrado no último dia 21 de setembro, às 21h45, superando o recorde de 6 meses atrás. A diferença no aumento do consumo de março para setembro é suficiente para abastecer uma cidade do tamanho de Corumbá. Conforme a empresa concessionária, nos últimos anos, as famílias aqui em Mato Grosso do Sul consumiram em média 41% mais energia elétrica entre agosto e novembro, mais do que nos outros meses. E o comportamento do consumidor também mudou com o passar dos anos. Antigamente, os maiores consumos na classe residencial ocorriam no período da tarde. De 2 anos para cá, o pico de consumo ocorre por volta das 10 da noite. Considerando que é no período da noite, é o período que a gente tem o maior público de utilização de energia, é o nosso cliente residencial. Então, muito provavelmente, aquele cliente está buscando um maior conforto, utilizando o seu ar-condicionado, ou até ventilador, ou até mesmo a própria geladeira não abre e fecha, utilizando mais formas para poder ter o seu conforto e poder minimizar esse impacto da temperatura, que ela é que de fato está provocando essa elevação de consumo. Para suportar o calor intenso, as pessoas ligam vários aparelhos ao mesmo tempo, e isso pode ser um problema. A sobrecarga da rede elétrica da casa pode causar aumento de consumo e curto-circuito, provocando queima de aparelhos e até incêndio. Pesquisas apontam que mais de 50% dos incêndios em casas ou apartamentos tiveram como origem a sobrecarga na rede elétrica. E isso é consequência do desrespeito às normas de segurança. O engenheiro elétrico Sebastião do Céu tem dicas importantes para evitar incêndios. Uma delas é evitar o adaptador de tomada, um dispositivo elétrico muito comum na casa dos brasileiros. Normalmente as pessoas não têm esse cuidado, né? Ou não desconhecem, né? Que não tem cuidado, desconhece se pode ou não conectar. Então coloca o equipamento lá e vai conectando nele, e aquilo ali provoca um sobreaquecimento devido à sobrecarga elétrica. A isolação do fio ela acaba derretendo e provoca um curto-circuito que pode ser fatal, tanto para a vida humana quanto para a destruição destruir o imóvel. Outra recomendação é fazer regularmente uma inspeção na rede elétrica, dar manutenção nos aparelhos e usar disjuntores. A prevenção é você pedir uma avaliação de um bom eletricista ou um eletrotécnico ou engenheiro, né? Essa é a recomendação básica que tem que ser feita, e antes de comprar o equipamento, né? Porque de repente você pode comprar um equipamento e depois vai ter que fazer uma mudança muito grande na sua instalação, de repente mudar o seu padrão, que é o monofásico, para um bifásico ou para um trifásico, né? E vai ter que gastar um pouco a mais daquilo que ele estava pretendendo gastar, que era só a aquisição do aparelho. A gente veio até o laboratório do Senai para mostrar na prática o que ocorre quando há sobrecarga na rede elétrica. A instrutora Pauline vai fazer a demonstração para a gente, para que nós possamos ter uma ideia do perigo que podemos correr em casa quando não seguimos as normas de segurança. Nesse caso, tem o disjuntor, que ajuda a evitar curto-circuito
e incêndios. Os motores representam vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. O disjuntor é um dispositivo de proteção para o cabo, certo? Se eu não tenho um dispositivo de proteção para o cabo, o que ele vai começar a acontecer? O meu fio ele vai sobreaquecer. Então, quando o disjuntor entende que chegou na corrente dele, ele desarma. Se eu não tenho esse dispositivo de proteção para o cabeamento, essa corrente vai continuar fluindo e o meu cabo vai começar a sobreaquecer. Esse sobreaquecimento, se tiver outro fio próximo, um ou outro, pode ser que eles comecem a derreter, um encostar no outro, dando curto-circuito. Evitar o desperdício e consumir energia de forma consciente ajuda a reduzir o valor da conta. O consumo consciente, ele envolve toda a família, né? A gente procura dar essa dica para os consumidores de que envolvam toda a família na redução de desperdícios de energia elétrica para que no final do mês a conta tenha um ganho significativo. Os eletrodomésticos mais antigos consomem mais energia do que os novos. Isso porque a tecnologia evoluiu e permitiu a fabricação de aparelhos mais modernos, econômicos. Os eletrodomésticos são classificados por um selo de eficiência energética. A dica que nós encaminhamos para os nossos clientes é sempre, quando for adquirir um equipamento novo, que verifique com o fabricante, né, se ele tem o selo do Procel, qual é a classificação dele. Então, os equipamentos mais eficientes, que consomem menos energia, ele vai ter o selo e vai ter a classificação A, que é a classificação com o menor consumo possível. E se o consumidor vai aumentar a demanda de energia na residência ou empresa, com a compra de mais aparelhos, deve informar a concessionária por meio da declaração de carga. Muito importante para que a gente saiba que aquele cliente, aquele consumidor, ele teve aumento de consumo, de necessidade de consumo de energia elétrica, para que a gente consiga dimensionar a rede corretamente para atendê-lo.